Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, é uma das questões mais profundas e complicadas que existem. O que é a vida? Cientistas, filósofos, todo mundo tenta responder a isso há séculos. Bem-vindos! Nos próximos minutos, a gente vai mergulhar fundo no que a ciência tem a dizer sobre o que realmente significa estar vivo. Vamos explorar as ideias e os debates por trás dessa questão gigante. Ok, para começar, é preciso uma mudança de perspectiva. É muito importante entender isso. A ciência moderna não enxerga a vida como uma coisa ou uma essência mágica. A vida é um processo, é um conjunto de ações. Não é algo que um ser tem, mas sim algo que ele faz. E só para ter uma ideia do tamanho do desafio, já foram catalogadas mais de 123 definições diferentes do que é vida. É isso mesmo, mais de uma centena de tentativas e ainda não existe um consenso absoluto. Mas se é para ter um ponto de partida, essa definição da NASA é excelente. Ela é muito usada. Um sistema químico que consegue se manter sozinho e, o mais importante, que é capaz de evoluir. Ou seja, não é só sobre reações químicas acontecendo. É sobre a capacidade de mudar, de se adaptar através das gerações, de continuar existindo ao longo do tempo. Certo. Então, na prática, como é que os biólogos fazem para identificar se algo está vivo ou não? Bom, eles usam uma espécie de checklist, uma lista com 7 características principais. Vamos dar uma olhada? Então, vamos lá, vamos passar por esses 7 pontos. Primeiro, a homeostase. É a habilidade de manter o ambiente interno estável, sabe? Como o nosso corpo suando para esfriar. Segundo, organização. Todos os seres vivos são feitos de células, as unidades básicas da vida. Terceiro, metabolismo. A capacidade de pegar energia e usar para se manter funcionando. Quarto, crescimento. E não é só acumular matéria, é um aumento organizado. Quinto, adaptação. Aqui a coisa fica interessante. É a capacidade de uma espécie inteira evoluir ao longo do tempo para sobreviver melhor. Sexto, resposta a estímulos, que é basicamente reagir ao que acontece ao redor. E, por fim, a reprodução, a capacidade de criar descendentes. Sozinha, nenhuma dessas características define a vida. Mas juntas, aí elas pintam um quadro bem convincente. Só que, claro, quando a gente acha que finalmente entendeu as regras, a natureza chega com os quebra-cabeças que botam tudo em xeque. E o melhor exemplo disso, sem dúvida, é o vírus. Olha só essa comparação. Uma bactéria checa todos os itens da nossa lista. Agora, um vírus. Ele não tem células, não tem metabolismo próprio, precisa invadir um hospedeiro para conseguir se replicar, mas ele tem material genético e ele evolui. E aí, tá vivo ou não tá? Essa citação define perfeitamente o status dos vírus. Eles vivem ali, naquela zona cinzenta, bem na fronteira entre o que é vivo e o que não é. E isso nos força a repensar onde exatamente a gente deve traçar essa linha. E não são só os vírus que bagunçam o coreto. Existem organismos que levam a ideia de vida a lugares que a gente achava que seriam totalmente impossíveis. São os chamados extremófilos, os verdadeiros mestres da sobrevivência. Olha que incrível a resiliência da vida. Tem o tardígrado, um bichinho que sobrevive até no vácuo do espaço. A bactéria Deinococcus radiodurans, que aguenta uma dose de radiação que seria fatal para nós. E os piezófilos, que vivem felizes sob a pressão esmagadora do fundo do oceano. Isso mostra que a vida é teimosa. Ela se adapta de formas impressionantes. Mas apesar de todas essas diferenças malucas, toda a vida que a gente conhece aqui na Terra tem uma conexão muito, muito profunda. E aqui está o fio que conecta tudo. Do menor micróbio à maior das baleias, toda a vida na Terra compartilha a mesma base molecular. A gente é feito dos mesmos tijolos químicos. Todos nós usamos o DNA como nosso manual de instruções, e se a gente for voltando na árvore da vida, bem lá na raiz, a gente encontra um único ancestral comum que os cientistas apelidaram de Luca. E para colocar isso em perspectiva, olha essa linha do tempo. A Terra se formou, os oceanos apareceram e, quase que imediatamente, em escala geológica, a vida deu as caras. A história inteira da humanidade é só um pingo, um piscar de olhos, no finalzinho dessa cronologia toda. Mas como essa primeira vida começou? A teoria mais forte que temos hoje é a da hipótese do mundo de RNA. A ideia é que antes desse sistema supercomplexo de DNA e proteínas, a vida usava uma molécula mais simples, o RNA, que era uma espécie de faz-tudo, conseguia tanto guardar a informação quanto trabalhar nas reações químicas.
E ao longo dessa história imensa, a vida se mostrou ao mesmo tempo super persistente e incrivelmente frágil. E aqui vai um dado impressionante. Estima-se que mais de 99% de todas as espécies que já pisaram neste planeta hoje estão extintas. Depois de explorar todo esse mistério aqui em casa, a investigação, claro, se expande. Vai para a fronteira final. O que nos leva, naturalmente, àquela pergunta que fascina a humanidade há séculos. Será que estamos sozinhos do universo? E a busca começa aqui perto, no nosso quintal cósmico. Os cientistas estão de olho em lugares muito promissores: aquíferos subterrâneos em Marte, as altas nuvens de Vênus e, principalmente, os oceanos gigantes de água líquida que devem existir sob as capas de gelo de luas como Europa e Encélado. E numa escala maior, os astrônomos usam o conceito de zona habitável. Pensa nela como a vaga de estacionamento perfeita ao redor de uma estrela. Não é perto demais para tudo ferver, nem longe demais para tudo congelar. É a distância ideal para que um planeta possa ter água líquida na superfície. É a nossa principal pista na busca por outros mundos com vida. E no fim, a gente não termina com uma resposta, mas com uma pergunta ainda maior. A vida na Terra foi um acaso? Um milagre estatístico? Algo tão raro que talvez nunca tenha se repetido? Ou será que a vida é um processo natural, quase inevitável, que brota pelo universo sempre que as condições certas aparecem? Por enquanto, essa resposta ainda está lá fora.